Gente, tudo bom? Passando aqui para fazer um disclaimer desse episódio que para dar tempo de ele ir ao ar ainda hoje, na quarta-feira, a gente teve que fazer ele em modo live. Então, 100% do que foi gravado é o que está ainda ao ar. Desculpa a gente de qualquer interferência, semana que vem a gente volta ao normal, tá bom? Aproveitem a volta do Cidade Cast. Oi, gente! Voltamos aos 45 do segundo tempo. Estamos aqui na quarta-feira, voltando com o maravilhoso Cidade Cast. Vocês acharam que não ia ter essa semana de novo, né? Eu sou o Felipe, um dos hosts que comanda aqui esse programa, e tem mais dois outros hosts que levam comigo esse programa. Um deles é aquela que é a player, que é a. Não sabemos ainda qual o papel dela no RPG, que faz a N, Samira. Olá, eu sou agente dupla, muito obrigada. Uhul. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para vocês. Estavam com saudade do Cidade Cast? Não? Que bom. Estamos aqui de novo. Querendo ou não, estamos aqui. E também quem comanda aqui comigo e com o Sam essa bagaça é ela que dá ela, né? Vai ser ela, né? Porque a gente tá acostumado de falar ela. Três mulheres nesse RPG. Três mulheres. Somos mulheres, somos amigas, somos irmãs. Dá vida a dona Gláudia lá do TikTok, do Twitter e do Blue Sky. Luca 3 Tigres, Trigues, Tigres. Tudo bem, Lucas? Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos de volta. E já com essa sensação assim que tá acabando, agora é só correria do no cu e gritaria. E é isso aí. Exato. Tá aquela temporada que vai ser a derradeira, né? Ou não, né? Vai que o mestre vem fazer um spin-off, né? Aliás, eu queria fazer uma pergunta aqui. Dona Gláudia saiu de férias. Dona Gláudia teve um recesso aí, né? Não fez mais coberturas. Não, Dona Gláudia fez. Do Cidade fez. no Tempo. No Cidade no Tempo. Fez. Não, ela teve um recesso, porque a gente teve um recesso de temporada. Ah, tá, sim. Porém, neste recesso em sua vida pessoal, Dona Gláudia afirma barbaridades no velho X, né? E aí, a gente queria saber do que se tratava isso. Você pode falar pra gente? Então, calhou de sair o episódio, né, a gente vai comentar, né? O episódio em que o mestre fala diretamente com uma pessoa, que inclusive está aqui, né? Vamos olhar rápido. Temos aqui uma convidada, uma novidade dessa temporada do Cidade Cast, que teremos de vez em quando, ou sempre, não sabemos, depende da disponibilidade deles, convidados. Mas hoje temos aqui ela que dá vida à personagem, diria, mais intrigante e suspeita do Cidade no Tempo, minha querida esposa, Madame G. Olá, sonhos, boa tarde. A voz da Kaisa? Olha só, meu Deus. Ela vem com a voz da Kaisa. Ai, você tá tentando passar o card que eu sou seu esposo, né? É verdade, eu que sou seu esposo. Aqui não, no Cidade Cast não. Aqui você é a nossa Kaisa, como te chamam lá no Cidade no Tempo. Vamos ver quanto tempo isso dura. Olha aí! Mas deixa eu dar só uns recadinhos antes da gente começar mesmo o programa. Como tem muita gente nova aqui no Cholascast, deixa eu explicar o que é o CidadeCast. O CidadeCast é um programa semanal que comenta e acompanha o RPG A Cidade no Tempo, que toda sexta-feira, de vez em quando sábado, tem live no canal da Twitch, da Madame GEBZZ. Então, toda sexta-feira tem o episódio ao vivo e a gente do CidadeCast está lá. A Samira é uma das players. Então, você que não conhece ainda o RPG, vai lá, antes de tudo, no canal do YouTube do Cidade no Tempo, tem um resumo que foi feito maravilhosamente pelo Luke, que é um dos players, que ele conta toda a primeira temporada. E eu desafio vocês a assistirem esse episódio e não querer saber o que acontece depois, porque o resumo é maravilhoso. Vendo o resumo, você vai lá no YouTube ou na Twitch, tem a segunda e a terceira temporada, e agora a última temporada toda sexta-feira. Então, de hoje até o último episódio, toda quarta-feira vai sair um CidadeCast comentando esse RPG maravilhoso. Tá certo, acabando, gente? Tá acabando. E vai acabar.
E estamos nessa sensação de tristeza. Mas semana retrasada teve um episódio spoiler, que foi o episódio Foi que um prólogo. um prólogo, né? Que não trouxe os acontecimentos pós-final terceira temporada, mas que revelou muita coisa também, né, gente? Pois é. A gente começa que o local em si já é uma surpresa pra gente. A gente conheceu antes no one shot membros do grupo, né, da Memento Mori, e aí a gente conheceu a sede da Memento Mori, que vem a ser a nossa sede desde Exato. então, desde sempre, desde todo sempre, amém. É a Exato. organização da onde atuamos. E a novidade é que a N, né, é a líder da Memento Mori, né? Pra você ver, menina, você viu como as coisas são? O jogo Olha virou. aí. O jogo virou, Deus coloca tudo nos caminhos certos, escreve torto até em linhas retas. Olha aí. Ele escreve torto em linhas retas. É, o Deus da N é bem assim. O Deus da N é bem assim. Ele é bem assim. Só um momento, gente, peraí. O Jesus dela é bem assim. Pois é. E aí eu Não, e botei aí- tá no nosso e aí roteiro é que a isso, N é a nossa terceiro Hokage, né? É a velha que toma conta das missões e deixa as crianças em situação de barril. É verdade. Tá ali, a princípio tem o Rafa, né? Que a gente vê o Rafa criança também, né? Que a gente eu sei lá, eu não esperava ver o Rafa criança ali, né? Tanto Foi fofinho, madrinha, Rafinha. A galinha Rafinha. A galinha Rafinha. Madrinha e eu fizemos participação especial nesse prólogo, né? A madrinha como Vince, que é o personagem que ela fez no one shot. E o meu foi o Jaime, que era um personagem que fazia parte desse grupo, mas que não participou do one shot. Ele só pegou os 10 mil, botou no bolso. Beijo, me liga. E foi embora. Citado, Porque equipamento né? fotográfico é caro. O Jaime foi muito do esperto. E aí. Mas aí também teve a vingança do Messi, que a gente ficou sabendo no primeiro episódio que o Jaime já foi de fala. Exato. Isso faz parte da censura do mestre. Entendeu? Ele queria ter só o gostinho de matar o Lucas Exato. Priscila, né? Isso aí falou, não. E foi a pior morte, que é a morte fora de tela. Isso que é a pior de Fora, no off. Morrer fora de tela é um absurdo. Foi morte de quebra de contrato. Caralho. Aquela que o personagem nem aparece morrendo. Foi de né? divergências criativas. Só o pessoal fala assim, não, morreu algum canto. Morreu, isso. Morreu agorinha. É uma morte bem paia, poxa. Porque... Então o madrinho e eu, a gente sabia, né? Ele conversou com a gente teve uma reunião e tal. Só que ele só passou algumas coisinhas. Passou que a gente estaria nesse lugar e que a gente encontraria uma personagem que vai aparecer daqui a pouco, a gente vai citar. E só. Ele citou que tinham outras pessoas lá também, como o menino lá que fica no computador. Ele citou o nome dele, o nome do outro lá que ficou falando muito com o Vince, com o Jaime. Ele também citou o nome dele e citou mais alguns nomes. E aí, não tinha o Rafa. Então isso foi uma surpresa até pra gente que tava, como a gente foi a surpresa pra vocês, mas a gente também teve essa surpresa de aparecer o Rafa. E eu me questiono se não teriam mais surpresas se a gente não tivesse andado por mais cômodos ali. Porque a gente não andou em todos os cômodos. É verdade, né? Vocês não ficaram, tipo, perambulando, né? Mas o Rafa foi surpresa demais, assim, porque... E o menino capeta, né? Desde criança, não é, menina? Meu Deus, que criança perturbada. Contando a senha do cofre da velha N pros outros, gritando a senha 1, 2, 3, 4, Rafael, menino. Mas assim, você falando agora, Três Tigres, que foi de improviso ali, é bacana ver que o roleplay de vocês foi muito bem feito, assim. E parecia mesmo até ensaiado. Foi bem fofinho, assim, aquela relação professor-aluno, a forma de como ele estava lidando com o Rafael criança, ficou bem bacana. Porque, assim, o mestre tinha falado pra gente que o personagem da madrinha, o Vince e o Jaime, são dois ocultistas. Então, já adiantando, né, como vai ter a chegada da Kaisa, né, a gente descobre finalmente como que a Kaisa chegou
no grupo, Na Memento. na Memento, ela é recepcionada geralmente por 2 ocultistas. Então ficou até no ar que talvez já nesse episódio a Kaisa poderia fazer o seu primeiro ritual, né? Que acabou sendo mais simples, foi só uma fotografia que mostrava. Mas dependendo, eu achei muito, confesso para vocês que achei tudo foi muito rápido, muito corrido, né? Assim, na minha visão, assim, achei que tudo que a gente conseguiu pensar, porque eu e o Madrinha a gente pensou assim, a gente vai ser amigo, a gente não vai, que a gente já queria chegar, né, com esse feedback, porque a gente se conhecia, e aí por isso que Sim. quando o Jaime já aparece, ele já aparece com 2 cafés, que já é um pro personagem da Madrinha, que é a outra viciada em café, né? Eu Exato, já se conhece, já né? supus que o personagem dela também beberia um café. E aí, quando ele já aparece, o Jaime, né, com esse café. E aí o mestre é uma coisa que, assim, eu acho muito boa do roteiro, e a gente vê como o roteiro é bem trabalhado, é bonito, porque o mestre fala que eu tava esperando uma mulher, acho que ele fala até uma amiga, e que é dar alguma missão e tal. Em momento algum, o mestre citou que era N. E bastou a gente ver um Sim. papel em branco com a marca de batom pra gente saber que era N. Isso é um Exatamente. primor, eu acho. Exato. Identidade visual, Pois é. né? Identidade visual artista, né, amor? Artista. Artista. Não Olha, a parece um gente artista. estamos gravando áudio aqui para quem tá nos ouvindo, mas aqui na câmera, para quem tá me vendo, eu tô batendo palminha de dedos. Tá, gente? Tá sendo um deleite. Não. Isso foi incrível mesmo, porque é só a citação e aparecer a marca, você fala, é a N, não precisa falar que é a N, né? E detalhe que ninguém quis comer a rosquinha, né? Lógico que Que não, tava né? em Ninguém é cima da Comeu maluco. mesa. rosquinha também. Não, é porque Eu, assim, assim, tem uma rosquinha marca de da batom. N. Tem uma marca de batom. E a boca parece que tá já mais murcha, mesmo desgastada, boca de velha. Só pode ser uma pessoa. Você vê, E boa coisa não deve ser. nesse RPG, É. uma rosquinha debrucada na mesa, como disse a Mila, só pode ser da N. E você sabe que o mestre, ele não combinou nada comigo. E aí eu perguntei, assim, quando eu senti que tava pra... porque ele até comentou, assim, da gente trazer qual é a história da antiga companhia, e aí calhou de ser Memento Mori, e quem encaixaria ali no lugar do finado Veríssimo, né? E aí eu meio que olhei, eu falei, mandei mensagem para ele assim, eu conheço esse local, tipo, aí porque eu imaginei que eu fosse chegar com vocês em algum lugar ali, sabe? Eu não tinha entendido que era um flashback. Ele falou, conhece, mas é um flashback. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, mas a Anne vai aparecer sim, se prepara. Aí eu, Se prepare em 3, ok. 2, Aí 1. ele falou assim, isso, foi tipo isso, se prepara em 3, 2, ele ainda falou assim, se você quiser, ele falou, acho que não lembro o pai da Kais ou Montevera, ele falou assim, o Montevera vai aparecer, pode perguntar onde é que ele tá indo. E aí ele já apareceu indo embora. E aí eu não tava entendendo o contexto. Foi isso que teve de instrução, assim. Não, aí chega lá o Montevera, que eu achei, tipo, um pai super, né, desnaturado, e aí... Displicente. Nossa. Vou ficar com a minha filha aí. E aí vão perguntar pra madame, você esperava? Ele tinha comentado alguma coisa que você seria criança? Lógico que não. Qual foi a surpresa pra você? Tipo, vai, criança, Kaisa. Ele falou ali na hora, vocês viram, tá na live, gente, tá gravado. Foi aquele momento que você Foi ficou aquele sabendo. momento que eu fiquei sabendo, que ele falou assim, vai, você é a casa criança, bora. Meu Deus, daddy issues pra Kaisa, gente. Aí eu falei, meu Deus, mulher, que diabo. Ué, você já tinha feito a Casa Criança uma vez, né? Não. Não, foi com a Foi a Vanilla Vanilla, Criança. Vanilla Criança. Verdade, a Casa da Criança não tinha aparecido Nem ainda. tinha visto ainda. E aí eu falei assim, ué, mas que loucura, do nada, assim, menina. Aí o velho já tava lá abandonando a criança, né? E ele não avisou, né? Ele não avisou que ele ia abandonar. Ele falou, vai lá, eu já venho. Isso eu achei um absurdo. Ele não se despediu da Kaisa. Caralho, não se isso eu achei um absurdo. Hoje, você acha que esse fato do abandono da Kaisa, a forma de como foi feito e todo esse contexto que nos foi dado, respalda algum dos, entre aspas, traumas que a Kaisa carrega hoje? Você acha que justifica como ela se comporta ou como ela funciona hoje? Eu acho que sim, porque desde o começo a Kaisa é muito de abraçar as pessoas, né? Tipo, então é meio que
eu acho que meio que levou, meio que indiretamente, porque eu também, tipo, eu não sabia que ia ter essa cena, então, mas, tipo, esse distanciamento dos pais e a falta de memória e tal coisa, ela fica sempre buscando é, acolhimento das outras pessoas, ou acolher as outras pessoas, ela sempre vai abraçar as pessoas e tal coisa, você entendeu? Então é muito dela. Por mais que eu não soubesse de como aconteceu, eu sabia que tinha acontecido, né? E aí o babado é como isso vai se desenvolvendo sem eu saber essa parte da história. Sim, sim. Eu sabia que tinha acontecido, Sim, né? mas não Que sabia tinha como, acontecido esse né? abandono. Não, talvez não um abandono assim de tipo, eu não quero criar essa criança, mas aconteceu dela ser largada ali por algum motivo, Sim, né? exato. Então, trazer essa parte aí, eu acho que encaixa direitinho na história, assim. Sim. No temperamento dela, pelo menos. Nossa, E é uma construção de personagem muito foda, né? sim, E é muito total. interessante que a gente tem uma personagem amnésica que chega justamente nesse momento em que a gente está discutindo que o Vince ele fala que ele está esquecendo das coisas. Justamente Exato, nesse né? momento que a gente percebe que os personagens estão tendo a noção de que algumas coisas estão sumindo da lembrança deles, está alguma coisa fora do lugar, e é exatamente nesse momento que a Kaisa chega. Então tudo casa Sim. muito bem, eu acho. Exato, porque aí será que a gente vai discutir também que aí que alterações estão ocorrendo no tempo, né? Porque já partimos que não é linear o tempo, né? No universo. Então as coisas estão ali acontecendo ao mesmo tempo, está sendo alterado, o Lúcio já está interferindo, já não sei, já começa teorias e teorias, né? E aí é muito E interessante. a interação da. Pode falar, pode Pode ir, falar. Acho Lucas. que a gente vai falar da mesma coisa. Pode Não, falar. falar que a interação ali da Kaisa e do Rafa na cozinha é maravilhosa, né? A Kaisa toda tímida ali e o Rafa já 220 por hora, Cara, né? os dois. Era duas crianças satanás muito diferentes, né? Exato. Uma da São outra. dois capetas totalmente opostos, né? A gente tem o Rafa sendo apresentado como uma criança que está 30 minutos fazendo uma pipoca no micro-ondas. Esse detalhe, Tocando fogo na Memento esse Mori, detalhe. né? A gente tem dois extremos nesse RPG, que é o Adam comendo o pão de queijo congelado e o menino queimando pipoca no Exato. micro-ondas. E aí é muito interessante essa parte porque eu estava preparado a atuar com uma criança, porque eu sabia que a criança aparecer. E é um contexto, é um lugar que claramente não é para criança. E Exato. aí a Kaisa chega e a gente não sabe, nem o Jaime como personagem, nem a gente como espectador dessa história, como era a infância da Kaisa até chegar ali. Então eu não sei o que essa criança já sabe ou não do sobrenatural e tal, o quanto isso já mexeu com ela. Então eu tenho que tratar apenas como uma criança. Receber essa criança para essa criança se sentir bem. E aí não só tem uma criança, como tem duas, porque eu não estava esperando o Rafa. E aí como Exatamente. é que eu vou Duas tirar a crianças. informação dessa criança? É um adulto que é um lugar onde essa criança nunca viu. É um adulto que essa criança nunca viu. Como é que eu vou tirar a informação dessa criança sem deixar ela nervosa, sem deixar ela insegura, né? E por isso daquele jogo, né? E aí eu entendo daquele jogo que a Kaisa nunca teve um animal de estimação, porque ela não consegue dar uma resposta. Mas, embora isso, ela consegue falar sobre um amigo. Então, dessas perguntas que eu consegui tentar tirar o máximo de informação que eu conseguia da Kaisa. Sim. E o mais legal que eu achei de você, da Marminha, mesmo da G, que aparece um personagem que a gente tá ouvindo falar desde a primeira temporada, e mesmo da N também. E, tipo, um personagem que é místico quase pra gente no RPG. E aí todo mundo desesperado para perguntar alguma coisa para ele, e todo mundo entrou em pânico, ninguém perguntou, até para não fazer. Como fala? Meta, né? Porque não fazia sentido, por exemplo, algumas perguntas, né, que a gente gostaria de fazer. Mas vocês mantiveram ali o profissionalismo. Vocês viram que eu tentei chegar nele. O mestre que não deixou. Eu falei assim, eu vejo ele indo embora. Sim.
O mestre falou, não, vai cuidar da sua vida, vai lavar uma louça. Tal como. Tá mutada, Tal, mulher. fala assim. Mulher Tá tá mutada, só. mutada. Mulher tá mutada. Ui! A quem interessa calar. Naquele momento. A quem interessa calar, dona N? A quem? Naquele momento eu vi o chat falando, pergunta isso. O Luke do meu lado só faltou bater palma, só faltou me dar murro. Assim, pergunta pra ele isso aqui, pergunta. Eu não posso, a Anne não faz perguntas. A Anne não faz perguntas. Ela deve. Exatamente. Não, aí Se ela perguntar qualquer coisa, vai dever mais. a gente descobre isso, que a Anne não queria ficar com a Kaisa, né? Ela primeiro rejeitou a Kaisa, aí quando o cara falou assim, você me deve, você tem que ficar a cuidar dela, ela fala, tá bom, Ah, tá senhor. bom. Devo mesmo. Ué, devo, não nego, pago quando for possível, quando for intimada. Quando for É solicitado, exatamente. Pago perante a justiça. Não faço nada sem intimação de oficial de justiça nas minhas mãos. Oficial nas exatamente. suas mãos, não é nem intimação. É porque ela é velha tarada, né? O oficial tem que estar na mão dela. E aí, além. Aí, O rapaz, mestre não só não dá essa oportunidade para Kaisa, né? Que a gente pergunta se ouviu ou não, como a gente tem essa parte de tentar triangular a madrinha e eu, o Vince e o Jaime, triangular o que está acontecendo, o quê? Vamos ver se está tendo aumento de procura de remédio para memória em tais lugares, que para ver o quê? Para tentar ver os lugares onde estão acontecendo aquilo ali. E jamais tivemos essa resposta. Se fuderam. o mestre é ardiloso. Ele é o cão. Ele é o Ele é o cão. cão. Ele é o cão. Ele é o cão. Então, ele é bota o tanto personagem cão que esse filho que fala. as coisas que ele disse pra mim não foram as mesmas coisas que ele falou pra madrinha. A madrinha tinha conhecimento Filha da de, puta. por exemplo, que aquele outro personagem que interagiu muito comigo com a madrinha tinha conhecimento que ela já tinha ido na missão com ele. Eu não tinha. Era o Fernando, O Fernando. né? O Fernando. O cão é muito bem articulado. Caraca. Então, E o Fernando não aparece, né, gente? Exato. Ele não apareceu. Então, Depois o Fernando não aparece. Ele teoricamente apareceu no ele tá prólogo. vivo ainda. Não ouvimos palavras se ele estava vivo, morto, em missão, Exato. se ele tinha mudado de lado. E o Sim, Vince, é uma o Vince possibilidade. também não. O Vince não foi citado posteriormente. O Vince não foi citado, exato. São personagens que estão aí abertos. Mas a Segue censura aberto. do mestre já fez o quê? Já matou. O que acontece Matou, também. exatamente. Aquela cena que a gente tem no prólogo, ela acontece antes da missão em Chiboquinha do Sul. Como é que era o nome mesmo, gente? Eu esqueci o nome da cidade lá, do chamado, gente, do one shot. Eu esqueci o nome da cidade. É aquela cidade em Santa Catarina. Exato. E aí. Cacetinho, mulher, cacetinha. Cacetinho do Sul. Não, ela acontece depois. Aí- Ela acontece depois. Ela acontece depois. Ou seja, o Vince, que a gente vê ali naquela cena do prólogo, ele vai fazer a missão ainda. Ou seja, ele ainda pode estar perdido em algum lugar, né? Porque no final ali do coisa que acontece ali, a Kaisa vê eles indo embora. Né? A Kaisa consegue ver eles indo embora. A Kaisa velha já consegue ver eles indo embora da missão. Sim. Né? Exato. E aí, sabendo de. Madrinha e eu, a gente sabia que era um tempinho depois. E aí foi por isso que eu fiz muita pergunta pro mestre, até para não atrapalhar o próprio desenvolvimento da história. Tipo assim, o que a gente sabe do tempo que mudou? O que mudou pra gente, o que a gente tem conhecimento. Porque, por exemplo, tem a personagem da Amanda que foi esquecida. Né? Não é que ela morreu, ela foi esquecida. Tipo, ela jamais existiu. Retcon ao vivo. Né? Então, por exemplo, a gente não citaria o nome dela. Mas, por exemplo, a gente tinha consciência de que os outros personagens existiam. Entendeu? Então, qualquer referência... O Ikki foi esquecido também, né? O Ikki foi esquecido. Não foi esquecido, não. O Ikki não foi esquecido? Eu não lembro. Porque o Ikki só entrou no portal. O Ikki entrou no portal e saiu no final do one shot do seu RPG. É isso que a gente sabe do Ikki. Então o Vince viu ele entrando. Agora, se ele lembra
Se ele lembra, quando eu falo lembrar aqui, é por conta dessas distorções da memória, e não dele ter sido esquecido e apagado da existência. Sim. Sim. E a gente tem ali, aparece o Lúcio, né? Aquele vagabundo. Mequetrefe. E pela primeira vez, para surpresa de todos, ele chama o G, chama, né, o Gregory, e não chama a Kaisa, né? Chamou pelo nome de batismo. Chama pelo nome de batismo. Que para mim, ali no começo, eu achei muito estranho. Eu falei, eita, pega, o que tá acontecendo? Não entendi direito o que estava acontecendo. O que vocês acham? Vocês acham que qual é o intuito do mestre com isso? Fazer o Lúcio enxergar fora do RPG. Então, isso é uma coisa que eu achei bem trabalhado dele, porque não é a primeira vez que isso acontece no RPG. Na primeira temporada, se não me engano, inclusive em algum Spoiler Night ou final de temporada, eu questionei isso pro mestre. Que era, chegou um momento onde os personagens upavam em que a Kaisa conversou com a G, que o Adam conversou com o Dani. Então a gente já tinha tido esse tipo de interação do personagem atuar, né, estar ali e conversar com o jogador que o faz. Então a gente já tinha visto Sim. isso. E agora parece que o Lúcio consegue ver essa outra camada que tá ali. Então foi interessante porque, assim, não é que só foi do nada, mas tipo, ele tem poder. Isso já tinha desde a primeira temporada. Sim. Mas a minha dúvida, por que o vagabundo do Lúcio não vê o Iago, que é o Iago que tá controlando Exato, porque quando a Kaisa fala mestre, ele não sabe quem é. Exato. ele? E aqui vem uma por que questão, que- porque se ele faz o Lúcio faz alguma coisa com a G, a Kaisa não existe mais. Se o Lúcio faz uma coisa com o mestre, ele também não existe mais. Sim. Exatamente. Será que quem vai vencer o Lúcio é o Iago? É o único capaz de vencer o Lúcio é o Iago? É mole, menina. Meu Deus, vai ser um discurso dele contra ele mesmo. Vai- Aí a gente pode chamar o cara. E Pode me buscar. a psicóloga dele vai estar no chat. Por favor, por favor, desliga isso, meu. Apaga. Aí realmente a gente pode dar tchau, porque ela foi com Deus. E aqui, Gente, ainda no prólogo. e aqui uma questão que a gente falou do Iago, né? O Rafa é o personagem, né? É a persona do Iago no RPG. Gente, se o Iago era uma criança assim, igual o Rafinha, Nossa senhora, Meu Deus exatamente. do céu. Exatamente. Apanhou pouco. Não concordo, não concordo. vamos lá. E ainda no prólogo a gente tem ali o encontro da Joana com a Blue, né? Que eu acho, posso dar minha opinião sincera aqui? Eu acho que ali o mestre veio determinado a matar a Joana e não matou por dó, porque a Blue tava chorando. Ela disse isso. Ela falou isso. Ela disse isso mesmo. Ela Eu acho. disse isso. Porque até eu fiquei com dó da Amanda e da Blue. Então eu acho que o mestre estava tão empenhado, ele mudou de ideia no meio da sessão. Tava com a faca na mão. Ele mudou Tava de esperando, ideia. tava rindo assim, esperando. Eu acho que ele mudou de ideia no meio da sessão. Mandinha Deus, entregou ele Mandinha entregou roleplays Exato, eu acho que a Amanda conseguiu. salvou a Joana. A Amanda salvou a Joana da morte. Nossa, aí E foi aí, diplomacia, talvez seja viu? Aí talvez seja isso mesmo que a intenção do mestre em quebrar a quarta parede, sabe? Sim. Tipo, Mas nós estamos interferindo tanto no jogo quanto os jogadores, os players, os, né? os personagens, né? Então, isso. não sei, porque Essa ideia da G faz sentido, porque uma das coisas que o Lúcio fala para a G e não para a Kaisa é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V das mensagens que ele mandava para a Dona Gláubia no extinto Twitter, no X, né? Que nem é uma personagem dentro da história. Exato. E vive falando se você está sendo observada, Você né? depois ela Mas- mandou, você ainda está sendo observada. Eu ainda sei o que vocês fizeram no ano passado.
Já pensou Nossa. Vem cá, ameaçar velho não é crime, não? Já pensou o Lúcio aparece montado no Giratina pra comer a N? Meu Deus! Mas eu não me responsabilizo da madame atuando e cuidando da Kaisa, porque a Kaisa tem vida própria, gente. Eu confio na Kaisa. Na madame, eu não confio na madame. Ela é pior que a N. Ela vai entregar a Kaisa pro Lúcio assim, ó. E a gente vai perder a Kaisa. Né, na hora que a gente vai chegar nessa parte. Vamos chegar lá. E sobre, Chegar lá, me desculpe. e sobre o que Pode ir, Nossa, pode mas falar. E sobre o comentário que Fala. a G fez agora, do Giratina, isso já foi citado no one shot em que a gente teve a N com o Giratina. O Giratina cita isso. Oi, velho. Ele cita que tem, O que é giratina, é o gente? capeta que tava falando Gosto que contigo. você fez pacto, garota. Ai, o giratina, eu fiz pacto com Porque ele. ele fala que tem alguém mexendo nas coisas dos irmãos dele. E os irmãos dele é o tempo, Você sabe quem são os irmãos é dele? o tempo e o espaço. Pois é. Exactly. Nossa senhora. Eita, Então. menina, não sei de nada disso daí, não. E Eu, hein? outra coisa, Giratina e Palque de Alga são filhos de um humano porque a Zeus virou mulher pra dar buceta. Eita, menina. Então, Exactly. O Arceus é o boto do mundo Pokémon. Essa é a Bíblia não canônica, ela não foi ao ar. Foi ao ar essa aí. Tá? Existiu essas partes da história? Existiu. Mas não mais. Saiu Mas a junto gente com... não comenta. Exato. Saiu junto com o Pascoal reformulando as coisas. Exactly. Aí termina o prólogo, começa ali o primeiro episódio oficial. Tá todo mundo ali na Memento, né? É aquele momento mais tranquilo, mais relax, tá todo mundo se recuperando para uma temporada que vai sofrer muito, né? Aí tem ali todo mundo trocando de look, mostrando, apresentando look novo. Sailor O que Moon vocês acharam? transforma. Todo mundo. O que vocês acharam do look novo? A careca não é mais careca? Menina, eu queria assim começar falando do calma. Adam. Vamos lá. A gente tá chegando lá, vamos lá. Peraí, que ela vai né, que você ter o review falar dela. do Adam, que ele pegou uma regatinha Oh, daquelas de padrão de academia. Ele assumiu que é padrão. ele assumiu. E agora E ele precisa ter segue- coragem pra assumir, né? Precisa ter coragem. E agora ele segue a bem padrão. E Exato. aí ele Eu ouvi dizer que ele já pagou R$20 pra ter um repost. pra ter um No bem repost. padrão. Sim. Eu também acho. Agora, Ele faz que momento que o Adam faz academia, né? Porque tá se fudendo faz 3 anos. Eu acho que Amiga, ele fez, né? genética. Hoje em dia ele só tá... Genética. Ah, não. agora. Aí A ele só gente, tá a gente mantendo. descobriu que ele treinava na casa da Ayla e que foi ali que ele aprendeu a apanhar de mulher bonita. Apanha Foi que ele ficou viciado em apanhar de gostosa. A gente tá se sacando, hein, Ato? O Adam tá um Tá gostoso. sacando, hein? Aí ele vai te catar de cacete, hein? Aí ele, Vai te catar de cintaralho, hein? cabeluda. A Blue Anne sapatão com o seu possível, né? Chanel, né? A Anne chega cabeluda, belíssima, cabelo humano. Eu achei um close. Parecendo que tem, Olha, não é porque eu um fiz, shih não, tzu mas na eu amei. cabeça. Exatamente, porque na época dela aquilo era tecnologia. E quando aquilo era a moda. época dela? Só pra gente saber assim. Ah, e aí ela riscou em alguma pedra, em algum canto aí, a gente não. Um dia a gente vê. Exato. É A Blue isso, mais menino. sapatão do que tudo, né? A única que tem casa própria, né, Mal? Oi! A única que tem casa própria. Então, você vê, todo mundo foi para um quartinho caçar seus panos de bunda, se trocar, né? A Blue não, a Blue. Ah, você pode me pagar um Uber? Você não quer Eu vou pra um minha Uber pra casa. mim? Não, eu queria ir pra casa, eu não gosto de dormir fora de casa. Ela Se queria pode, transar, gente. só que a Eu não Joana cago tava... fora de casa. Ela queria transar, mas a Eu Joana... não cago fora de casa. Eu não cago fora É de nada, ela queria transar, a Joana tava cansada. É. Não, mas também Aí foi o Rafa também, não deu, né? vai botar Não, a os Joana não dedos tava dentro da cansada. mulher. A Joana tava morrendo. É. Se colocasse um dedo dentro dela, ela morria na hora. E o Rafa foi de vela também, né? Foi de vela. Mas também volta mais gay do que tudo, né? Bicha. Nossa, bichíssima, né? Bicha, bichinha. Bichona, Enquanto- bichosa. Eu cresci e agora eu sou mulher, Enquanto né? as Chegou duas cantando. dormiam, ele foi lá no banheiro com o papel crepom dele e pintou o cabelo.
E tingiu Mas, tudo. gente, eu tenho uma coisa pra falar. Será que eu já posso falar? Pode falar, Do visual do Rafa. pode falar. Existiu pequeninos detalhes, que você deu um zoom assim. E eu queria que estivessem falando sobre isso. Eu assisto na TV e na TV eu não consigo ver direito o personagem de ninguém. Se você der zoom na carinha do novo Rafa, ele tá com traços de Iago, gente. Não tem nada não, mas lancei aí um easter egg. Aí, ó, Formatinho gente. do óculos, Tudo indo a lá na barbinha. Ele fez a harmonização facial. Fez a harmonização Harmonizou facial. toda a passada. Gente, e a Vanilla, que não sei se é Vanilla ou se é sem nome, o que vocês acham? Inclusive, ele tem um boronzinho com um D20. O Rafa. Não sei se vocês Olha. repararam. Então eu queria palminhas aí pro novo. Parabéns. Palmas de uma mão, assim. Pro novo layout do Rafa. Calma, eu vou ver primeiro, aí eu vejo se eu dou palmas. Não, você vai ver sim. Você vai ver sim. Eu tô Eu, dando hein? parabéns pela ideia, depois a gente vê a execução. Parabéns pela ideia. Exato. Isso, Conta pra mim, da Vanilla. isso que você citou, Chico, eu achei interessante porque o mestre se refere a ela como Vanilla. O mestre não tá Exato, falando sem exatamente. nome e tal. O mestre está se referindo a ela. Então, a gente fica nisso. Não sabemos. E a gente Fica sabe na dúvida ali, mas eu acho que elas estão nessa conversa interna ali. então, eu acho que o mestre também não sabe muito, viu? É o Luke que vai decidir, porque me pareceu que o mestre fala Vanilla sem nome, nem o mestre sabe quem que é que Vale tá comandando. nome, ou vale nome. Então eu acho que é o Luke que vai Vai dizer pra que vai gente. dizer pra gente, né? Alguém colocou aqui no roteiro, achei maravilhoso isso. De que o orçamento não cobria um look novo pra Ayla. Foi. O orçamento não cobriu um look novo pra Ayla, né? Que a Ayla, meu filho. Ela ficou assim com as vestes de mendiga mesmo. É porque o orçamento não cobria, a gente tava na ata. Entendeu? Infelizmente não cobria espectro, gente de mentira, hologramas e outros. E aí ela se encaixava no outros. Infelizmente não cobriu. Ela teve aquele Não cartaz dava pra visual. cobrir, né? Infelizmente caiu, realmente. Caiu, realmente. Não teve como. Os 20 reais foi só pra reproduzir o token passado. Isso, foi só pra trocar a pilha do holograma, porque a gente tá meio com uma reprise ali. É isso, gente. Gostaram? E aí, a gente tem ali a primeira batalha da temporada e do episódio, né? A dona Glaube, acho que fez um post que é tipo, Hogwarts. é tão seguro igual Hogwarts. Toda Tem muito espectro, tem muito temporada, fantasma. essa sede é invadida, gente. N, pelo amor de Deus. Gente, eu não tenho culpa se todo mundo da Memento sabe a senha do cartão dela, e aí na hora de debitar lá o negócio de segurança, sabe? O ritual que eu pago, tá vencido, sabe? Tá inadimplente, eles cortam o serviço. Todo mundo Sabe? invade toda O Rafa temporada. estoura o cartão da E o N. Montevera ficou com a Kaisa gritando do lado de fora que ele não conseguia entrar. Olha aí. Exatamente. Olha aí. Uma criança que consegue teletransportar, não conseguiu entrar dentro do negócio, mas agora qualquer puta de rua entra. Olha aí, ó. Exactly. E aí a gente tem um teste de todo mundo ali batalhando, né, na primeira luta, e foi bem colaborativa, porque todo mundo participou, teve altos combos, né? A Anne aproveitando os combos dos outros, como sempre. Não, também não é bem assim. Na verdade, a Anne, ela foi sensitiva. Ela identificou, meu amor. Se tem ela e uma faquinha, o show tá feito. Acabou. Ela é o show. Ela é o show. A Anne querendo roubar a flauta do monstro ali, né? Moça, não, deixa eu contar pra vocês, porque eu queria assim. Falei, não, eu dei uma facada, então acho que ela vai continuar. Você tá tocando música e ela tá tocando, eu perguntei, mestre, a Anne identifica que a música tá saindo da boca dessa pessoa aqui, Desse tá saindo lado. assim, desses lábios. Porque eu queria derrubar aquela flauta. Eu vou beijar esses lábios. Se tiver, eu quero beijar esses Eu lábios. amo músico. Ai, meu Deus. E aí eu pensei muito, na próxima eu tô pensando, sei lá, usar algum feitiço pra mandar ele soltar a flauta no chão, tentar atacar especificamente no bracinho, né, pra ver se
derruba a flauta. Mas eu acho que o flautista foi desses monstros únicos, sabe? Talvez não O apareça mais, né? flautista, E eu tenho a impressão de que ele pode ser ainda um filhinho de Kaiser Vanilla, viu? Misericórdia, um carnilho. Mais um neném. Mais um neném nascendo. Mais um neném nascendo no dia de hoje. E aí eu me pergunto, será que o mestre vai responder essa pergunta? Será que era possível pegar essa flauta? assim, esse personagem do músico me lembra muito um arquétipo que tem de personagem em RPG. Nesse caso, eu conheci esse tipo de personagem num livro de aventura, que é tipo um RPG, entre aspas, dentro do livro. Que aí eu quero fazer isso, então tenho que ir pra página tal. Onde eu enfrentei uma criatura que era tipo um Balrog, né, em resumo. Quando eu derroto aquele desgraçado, depois de quase morrer, fica a coroa dele. E aí o livro dá a opção: você quer botar a coroa? Eu falei, vou pegar a coroa. Na hora que eu peguei a coroa, eu fiquei amaldiçoado na hora, virei a criatura e acabou a história pra mim. E foi É exatamente uma boa forma de morrer. quem É matou. uma boa forma de fudeu. morrer. Que foi justamente o que aconteceu com a Vanilla. Deu o último golpe. Nossa, tem razão. Agora você falando, foi um livramento, né, amigo? Ó, tem Olha aí. mais lembra. Porque a Vanilla fica ali sofrendo, né? A Gritando. Vanilla dá o último golpe, né, no mestre. flautista. E aí o flautista faz o quê? Penetra a Vanilla. Não, o último e quase único, né? Porque a Mona dá 160 de dano. Ela tá com um combo, né? Mulher, foi o combo. O combo. Ela que não vira Mistura, Slade de novo, não, tira. que senão vocês estão fudidos. Foi pá, 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 pá. Não, e ela deu Foi 160 assim, na de cara dano, dela. sendo que ela atacou 2 vezes nessa rodada. Então pensa Sim. aí. 160 foi só numa lapada. Pensa em teve mais outra. sucessos. Exato. Que eu dei 60, tá? Você deu 60, Eu né? dei 60 nela e matei 2 minions. Você gostou da Não. Kaisa nessa batalha? Gostei, foi a primeira vez que eu consegui usar o combo. E eu achei um combo muito forte, porque você acertou em área, você acertou mais de um inimigo. Foi em área. E eu levei os 2 e dei 60 no buff, mas foi o combo que a Joana deu um brinde, né? Deu um brinde, sim. Ela Ela me fez deu a dupla ela mortífera, abençoou. né? Foi a dupla mortífera. O babado eu não posso dar o brinde, Sim. entendeu? Pelo que eu me lembro. Eu não posso dar o brinde porque minha personagem ela é teimosa. Sim. Então ela não dá brindes. Ela só recebe. A sua ficha pode dar de rituais tá com quantas páginas já? 4 páginas. E como que você faz pra consultar isso toda a sessão? Eu viro uma página, eu viro a outra. Mas e pra decorar? E pra decorar? Eu decorei todas já. Decorou acho. todas Já já? decorou, amigo? Eu não decorei o que eles fazem completamente. Tipo, quantos dados rola, quanto que custa. Mas você sabe que tá lá. Mas eu sei que o existe. ritual tá ali. Eu sei o que ele faz. Eu sei que ele dá dano, eu sei que ele dá buff, eu sei que ele Porque debuffa. vai ser bem importante nessa temporada, né? Então, quero saber se... E nessa treta aí, alguém subiu, né? Que o mestre falou, alguém subiu. Então... Alguém Quem subiu. será que foi? Eu matei 2 e o flautista na cabeça da Vanilla. Sim, A Vanilla matou ele, o flautista. sim, Só que o Adam, acho que ele fez dano num buff, né? sim. A Blue fez dano no outro buff. A N fez dano no flautista. Você acha que a Kaisa pode ter subido? Pelo amor de Deus, não. Se a Kaisa subiu de novo, A casa ferrou, subiu, ela né? morre. Tá uma beirinha de endoidecer, tá assim, ó, do jeitinho que o Caps gosta. Nossa, Se passar na porta do Caps, ela não sai mais. não Mas sai. é uma coisa que talvez o mestre queira, né? Queira fazer alguma coisa com a Kaisa pra ver testar até o time onde ela mesmo, vai. até onde ela vai, Sim. né? Eu acho que foi ou o Adam ou a Blue. O Adam Ablou, né? Se bem que, assim, a gente tem que lembrar que a Vanilla lutou contra nós 4 na passada, né? Sim, sim, exato. Na Então última- ela pode também ela pode ter ficado na beirinha ali de subir. Exato, e subiu agora. Ela tomou um couro, tomou, mas ela bateu também, Sim, também, né? sim. A N ficou de 4 ou 5 vezes. Exato. Gente, eu vou falar que eu gosto assim do time completo com a Vanilla desse lado de cá. Não gosto da Vanilla Sim, como eu também vilã também, gosto. não.
Eu gosto do time do jeito que tá. Aí ela é uma filha da puta que a gente xinga, mas é melhor ela estar sendo uma filha da puta do nosso lado do que uma filha da puta contra a gente, né? Todo time precisa, né, de um assim. Falando da batalha, né? Vocês citaram isso. Só o comentário da Amanda triste, né? Começa a batalha, Amanda. Peguei meu machado. Aí a G bota fogo nas coisas. Ela falou, guardei meu machado. Peguei a arma. Aí ela pega a arma, já mataram o bicho. E ela fica só trocando de arma. Só andando, trocando de arma e fazendo pose no Fortnite. Coitado. Aquele meme do John Travolta, assim. Exato. Olhando para um lado e pro outro. E antes da batalha, essa parte que vocês falaram do grupo, é muito legal. O pessoal interagindo entre si, né? E o Adam, com aquele ovo omelete dele de chocolate, um absurdo. Um crime gastronômico horrível, horrível, me ele faz e a mal. Vanilla tentando conversar, a Vanilla tentando socializar e não conseguindo claramente, é maravilhoso. Meu Deus do céu, que bizonho. Mas faz parte, foi fofinho. E os três ali, né? Então a Kaisa, o Adam e a Vanilla. Muita tensão sexual. Meu Deus. O que Muito foi aquilo? Os três suando, assim, ó. Os três. Olhando um pro outro, assim, ó. Suando. Fum. Fuem. E quando o Adam vai tomar banho, aquela cena Saltburn. Meu Deus, que nojeiro. Saltburn. Que nojeiro. Referências cinematográficas. Gostaram? Gente, vocês gostaram? Da garota baixa. Falando em referências, que criança é essa? Qual era o livro que a Kaisa estava lendo? Macbeth. Gente, essa criança já era perturbada antes do paranormal. Você é menina? Gente, a Madame, ela leu Macbeth com 13 anos. Meu Deus do céu. Aí a gente foi contar com o Rafa, não sabia ler. Eu reli essa semana, inclusive. Eu terminei ontem. Caralho. Eu comecei antes de ontem, mas eu terminei ontem. Ele é muito curtinho, o Macbeth, mas tem a parte... Uma coisa que me encantou muito quando eu era criança, e aí foi por isso que eu voltei esse livro para casa, foi a parte das bruxas. Que tem as 3 parcas que ficam aparecendo toda hora e tem uma cena com a Hecate, que a Hecate aparece para dar uma comida de rabo nas bruxas. Então isso ficou, essa imagem das bruxas ficou na minha cabeça, que elas ficam lá perturbando o Macbeth. Não, vai lá, bobo. Vai lá. Vai lá, filha, faz. É a máscara da Kaisa. O que pode dar de errado? E aí pode dar ruim, mas também pode dar muito bom. Exemplo, aí eu fui puxando daí, entendeu? Aí foi primeiro pra denotar que a Kaisa tipo, ela sempre tá citando algum livro, alguma coisa. Então, pra trazer alguma referência dela, assim, foi o primeiro livro que passou na minha cabeça e eu falei. Arrasou. Muito bom. Foi bem bacana aquela interação ali, né? Gente, estamos com quase 1 hora de episódio aqui. Eu queria, pra gente aproveitar, fazer um quadro aqui. Vamos começar uma tradição. Seu momento favorito do episódio? Meu momento favorito do episódio foi o café da manhã. O café da manhã? Foi os 3 interagindo ali. Foi aquela tensão ali. Aquela tensão, você não sabia se eles iam transar, se eles iam bater um na cara do outro, se ia começar uma briga, se ia ter facada, quem ia comer o omelete de quem, se o outro ia sentar, se ia levantar, se ia ir embora, se era a Vanilla, se não era. Eu achei que os dois iam sair no murro de novo, ia ter que chamar o padre, foi todo um B.O. Tudo. Samira. Olha. Wig Review. Eu acho que eu vou falar da Wig Review da Anne. Mas eu acho que nem da Wig Review. Assim. Sabe o que seria close? Ela tirasse a peruca do Shih Tzu e embaixo tivesse uma Pussycat. Tipo a Monet. Tirou a peruca, então uma peruquinha, né? Fica até o final da temporada, cada hora ela vai tirando uma peruca menor. Ficou muito bom. No final ela tá igual a boneca da Angélica do Ruggers, igual a Cynthia. Que tem só aquele negocinho assim, só um pedacinho no meio da cabeça, parecendo o Michael Caio quando toma remédio pra nascer cabelo. Eu não acredito, não.
Eu acho que esse momento, assim, 2 momentos que pra mim foram engraçados, assim, que eu pensei eles até antes da temporada, foi esse. Da Anne começar de cabelo, porque ela cresceu o cabelo na cura que ela teve no final da 3ª temporada. Mas uma marca dos meus personagens enquanto Sam é que eles são carecas, né? E aí eu conversei com o mestre da possibilidade de a Anne continuar careca. Ele falou, sim, a gente vai ter um momento ali de prelúdio e a Anne pode ter uma cena de raspar a cabeça. Né? Bem como a Kaisa teve a cena de cortar o cabelo na 3ª temporada, enfim. Eu falei, então beleza. Então ela vai, como ela é bruxa, eu acho que até pelos poderes que ela tem de conseguir se transformar em qualquer coisa, ela acorda ali, como cena de filme ela se transforma, mudou o look, mudou o cabelo e subiu, né? E aí no final da batalha ela tira a peruca assim e fala, meu Deus, deu calor, e começa a se abanar com a peruca. Eu gosto que quando ela chega na cozinha, ela tira e dá na mão do Adam, assim, Isso né? é Como se fosse um maravilhoso pra mim. presentinho. A descrição dela falando assim, a Anne bota a mão na mesa, encosta a mão no Adam, e aí bota na mão dele a peruca. Essa parte, pra mim. Ela fala, E ele fala, tá suada, grudenta. mudei de ideia, acho que você com cabelo era melhor. Então vai, Lucas, seu momento preferido. Cara, eu tava pensando muito essa parte da peruca me impactou demais. Esse review. Ele fala assim, mestre, a Anne tá com calor, e aí ela tira a peruca e se abana. Pra mim, é o puro... Porque essa mulher está desde o dia de começar a temporada falando não, porque agora ela tem cabelo, que não sei o quê. E ela tá martelando essa porra que ela tem cabelo. E aí é uma peruca, Silvio. Você usa peruca, Silvio. Não é peruca! Eu não aguentei. Eu não aguentei. E assim, eu achei maravilhoso porque eu tinha muito essa curiosidade de ver a Anne interagindo com crianças. Porque a Anne sempre fala muito assim que eu detesto criança, não sei o quê. Eu não lembro se dentro do RPG em si ele cita, mas quando a Anne participou do RPG Pokémon, ele falava isso o tempo todo comigo, assim, eu não quero ver criança, eu vou bater nas crianças, e não sei o quê. E é maravilhoso porque foi justamente nisso, uma parte que a galera não viu, mas a G, que tá aqui, participou desse teste, viu? É o único momento em que eu vi que a Anne realmente teve uma coisa materna. Porque quando tem um personagem que ia morrer, aí tem o personagem do Luke, que era uma criança, e ela fala assim, criança, vira pra lá, pra ele não ver que um personagem ia morrer. Aquele é o único momento na vida que a Anne teve um resquício de bondade. Tá vendo, gente? Escondido, ela é legal. Basta ela estar em outra realidade. Fora dos stories, ela é legal também, sabe? É só ela tem aquilo, né? Ela tem um molho. Exato. E nota que nesse ambiente aí onde ela estava sendo boazinha, ela não resistiu de novo, teve uma oportunidade de emprego, uma oportunidade, ela recebeu uma proposta e perdeu tudo, né, menina? Tudo. Mas faz parte da origem dela de trambiqueira, gente. Ela não registra, ela não vai conseguir resistir a um bom trambico. Então, essas partes, tipo, a Anne tirando a peruca, a Blue interagindo com a gatinha dela, lembrando da gatinha, que a gatinha existe, né? A família. Gente, essa parte... E tinha um token do gatinho, que coisa mais fofa. Essa parte, esses respiros, né, que a gente sempre tem em toda temporada, eu achei muito importante agora, porque lembra a gente de muitas coisas dos personagens, tipo, da Kaisa, que é essa pessoa que gosta de comer muito e tal. Por isso também que o Jaime leva ela pra cozinha pra eu matar essa curiosidade. Assim, a Kaisa sempre foi assim? É por causa da ansiedade? Não sei o quê. E foi. Então essa parte assim que me lembra muito as características assim do início da história de como eram os personagens, voltando, fecha o ciclo bem pra mim. Me conta assim que eles evoluíram, mas que a essência deles ainda tá lá. Isso que é a minha parte favorita do episódio. Caralho, teve lá. Pra mim, a parte favorita também é o café da manhã ali. A tensão entre os três, Adam, Vanilla e Kaisa, pra mim,
É sensacional, que a gente sempre queria ver os três juntos e eu quero ver os três amigos, né? Talvez até um trisal, não sei. Mas é que a interação dos três ali eu acho muito legal e são personagens muito fortes, né? Se eles puderem se unir e batalharem juntos, o Lúcio não vai nem ter nada, né? Caralho, que Gente, flash. estamos aqui com 1 hora de episódio. Voltamos com o Cidade Cast toda semana, toda quarta-feira vai ter o Cidade Cast aqui para vocês acompanharem. Eu, Sam, Luke e talvez um convidado toda semana. Vamos ver, dependendo da agenda das pessoas, né? Madame, muito obrigado. Thank you so much. Was Muito incredible. pela Thank sua you so much. companhia Oh my God, aqui. thank you so much. Te desejo boa sorte nessa última temporada, a sua personagem, a Kaisa, né, gente? Não, vai ter que ser pra mim também, né? E Porque pra agora, pra você também, né? Porque ele falou que ia vir na minha casa. Eu falei pra ele, vem sim. que você tenha juízo. Mulher, falou, mulher. Eu Ele falei vai pra bater aí na tua porta? Não, Então, tenha juízo, que a Kaisa é um personagem que a gente gosta muito. Eu não Cuide me da resson- Kaisa. eu não me responsabilizo Cuide por da nada. casa. A senhora se responsabilize sim, tá? É uma apoiando o juízo na cabeça da outra. Uma apoiando. Sam, muito obrigado. Luke, muito obrigado. Luke, ó. O Luke tá É do Luke lado. também. Luke tá aí É do Luke lado, também, tá é do lado. Lucas Não, também. Tá é certo. Luke também. Lucas Três Tigres, muito obrigado. Voltamos Nada. semana que vem com o Cidade Cast. Gente, sigam a gente em todas as redes sociais, @cholascast e @A Cidade no Tempo. Tem Twitter, Blue Sky, YouTube, Instagram, onde você quiser achar a gente lá, o universo é muito grandioso, certo? Quarta-feira que vem, Cidade Cast, sexta-feira, um episódio novo do Cholascast. Beijo, gente, até semana que vem! Beijo, beijo. Bye.